Maravilha, gente. Para mim é uma honra poder estar aqui mais uma vez. Rádio Maranata FM, como sempre digo quando eu venho aqui, é um divisor de águas para o nosso estado, para o Brasil e hoje para o mundo, que eu vejo tanta gente ouvindo nas programações. E qualquer pregador, pastor, seja lá quem for, vir aqui é um privilégio, porque você sabe que o alcance da sua voz vai chegar a lugares altos, né? A distância é maior. Eu quero muito agradecer, pastor Fagner, pela oportunidade, ao nosso querido diretor André Carvalho, um amigo, toda a família Maranata, todos os amigos. Estive agora há poucos meses, umas semanas, ministrando círculo de oração, uns meses no podcast com o querido Biné Júnior, falando sobre missões e evangelização, que são as características do meu ministério e daquilo que Jesus nos enviou para fazer. E eu quero muito agradecer, mandar a paz do Senhor Jesus para todos que estão agora na escuta e especialmente para minha família, minha esposa, a missionária Messia, meus filhos e a minha segunda família, que é a comunidade missionária Obadias em Barra de Jangada. Povo muito abençoado, com certeza o pastor Fagner vai estar indo lá nos abençoar com a palavra, com certeza ele vai lá e conhecer aquele povo muito querido. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quando eu terminar a mensagem, eu falo só um pouquinho mais, pastor, sobre os trabalhos lá. Certo, Pode ser assim? pode sim, fica à vontade. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso de número 25. A você que está ouvindo no carro, no seu trabalho, na sua casa, que Deus continue abençoando você, a sua casa e também a sua família. E também você que está aqui no meu Instagram, PR Renato Souza OFC. Estou fazendo também a transmissão pela live no Instagram ao vivo. E que Deus possa abençoar você e a sua casa. Atos 16, 25 diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam, escute isso. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas e, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para salvar-me? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Esse texto se trata da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu acredito que é um texto bastante falado, pensado, ministrado pelos pregadores. E talvez que você esteja agora ouvindo, eu já ouvi uma pregação ou uma leitura semelhante a esta por esses dias. Como vocês sabem, o ministério de Paulo é um dos ministérios que teve uma aparição acerca do ministério de Jesus Cristo, é como se fosse um espelho do ministério de Cristo, pelo fato de que ele seguiu os conselhos do Senhor Jesus acerca da execução ministerial, daquilo que ele foi chamado para fazer, proposto para fazer, escolhido para fazer, da forma que foi escolhido, da forma que foi chamado, da forma que foi procurado, da ocasião da sua convenção.
o mistério da sua convenção, o que Deus fez para tirá-lo da teoria das Escrituras para conduzi-lo à prática do Evangelho, foi algo terrível, algo muito forte, e eu gostaria de contar um pouco dessa história para vocês aqui neste tempo que me é proposto, nesta tarde. O apóstolo Paulo é o ministério ápice após o ministério de Cristo na Bíblia. Fazendo um estudo, eu encontrei que na Bíblia houve 3 grandes ganhadores de almas, pastor Fagner. O primeiro foi o Senhor Jesus, que ganhou vidas através da pregação do Evangelho e dos milagres, prodígios e maravilhas que ele executou enquanto homem, num período curto ministerial. Quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com o pastor Fagner, dizendo para ele que meu ministério era novo, que eu tinha apenas 16 anos de convertido e mais ou menos uns 14 anos viajando aí o Brasil. Era pregador itinerante, hoje pastor de ovelhas, né, que eu não gosto do termo pastor de igreja, eu uso mais o termo pastor de ovelhas. E eu fico olhando para o ministério de Jesus 3 anos e meio. Aí se o meu é novo, eu me sinto assim, um menino literalmente na fé, e às vezes sou chamado de menino, não tem problema nenhum me chamar de menino. Mas eu fico pensando no ministério de Jesus, pastor Fagner, porque o ministério dele durou 3 anos e meio. Mas quando eu e você, a gente observa as escritas, por exemplo, o apóstolo João, ele disse que se todas as coisas que Jesus fez tivessem sido escritas, não teria livros no mundo que coubesse. Isso quer dizer que foram muitas maravilhas. Tem gente que tem muito tempo na presença de Deus, ou como cristão, ou como crente, ou vivendo na vida religiosa, enfim, mas tem pouco trabalho. E às vezes tem muitos que têm pouco tempo, sabe? Pouco tempo, mas muito trabalho. Então, o tempo, na maioria das vezes, ele não quer dizer muita coisa. A gente tem cruzado caminhos de pessoas que, por exemplo, nós como pastor, damos oportunidade para alguém e o irmão diz assim, eu tenho 30 anos de crente. Quando ele vai, assume lá a tribuna para falar algo de Jesus, a gente vê a necessidade de ele voltar mais uma vez à escola bíblica e aprender as coisas de Deus, como nós também, pastor. Nós temos que ter esse senso e esse consenso de sermos eternos aprendizes. Então, assim, a vida de Paulo Jesus, ele foi, para mim, o maior ganhador de almas da Bíblia, pelo fato de ganhar com sinais, prodígios e maravilhas. Um outro está no Antigo Testamento, que é o patriarca Jó, que foi o homem que ganhou toda a Mesopotâmia antiga com o seu testemunho de vida. O próprio Deus pregou sobre Jó. Eu prego uma mensagem chamada Jó, a mensagem que Deus pregou. Então, assim, eles foram os dois, e o terceiro foi o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele é o maior escritor de cartas da Bíblia e é aquele que foi chamado, não pregou somente na região da Galácia, como também pastoreou um período aquela igreja, que foi uma das igrejas, pastor Fagner, mais difícil implantação, que foi a igreja de Éfeso, uma igreja terrível que estava dominada pela total apostasia espiritual. Na época eles não tinham uma identidade espiritual. Qualquer coisa, qualquer vento que se levantasse, eles se curvavam diante daqueles deuses. E Paulo pregou ali. Estava lendo um dia desse, cerca de quase 300 mil habitantes tinha a região, e ele conseguiu pregar de forma concisa para todos daquela igreja que estava em Éfeso. Então o ministério de Paulo foi um ministério plausível de nós nos espelharmos nele, de chamar essa atenção para todo aquele que hoje ama pregar o Evangelho, ama viver para o Evangelho, ama estar no Evangelho. Então esta oportunidade que me tenho hoje, no sentido de falar da vida de Paulo, é uma oportunidade ímpar, diferenciada, porque o seu chamado foi lindo. Ele fazia a mesma coisa, porém de uma forma errada. Às vezes
fazer o certo da maneira errada, acaba dando errado, pastor. Porque ele falava sobre a lei, ele falava sobre Deus, ele falava sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porém, ele precisava conhecer o poder de viver o Evangelho. E eu quero já trazer a primeira aplicação nesta introdução. A deficiência de uma boa parte da geração dos dias atuais, pastor Fagner, e todos os ouvintes da Maranata FM, a deficiência é que muitos conhecem, como disse Jó, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de perto. Então tem uma geração, pastor Fagner, que tem ouvido somente falar, ou que só tem falado do Senhor, mas tem estado distante dele. Eu sempre digo que há duas coisas distintas. Qual, pastor? Ponto número 1. O evangelho da teoria e o evangelho da prática. Teoria e prática. Pensando eu nesse texto, ou na vida de Paulo desde o capítulo de número 13, ou capítulo 9, quando ele aparece em Atos, só que ele passa cerca de 4 capítulos sumido. Capítulo 9 aparece e não reaparece novamente. Ele é apresentado por Barnabé, um levita de Roma, adorador do Senhor Jesus que se converteu, apresentou ele aos apóstolos e logo ele foi rejeitado. Isso já era proposto pelo Senhor. Paulo precisava de uma experiência com a graça para que pudesse praticar o evangelho. É por isso que Jesus entrou no coração dele, tomou conta da mente dele, tomou conta da vida dele. E posterior a isso, ele não conseguiu mais, pastor, viver a sua vida própria. Ele passou a viver a vida de Cristo, como ele disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele falou sobre a sua mente, ele disse, eu tenho agora a mente de Cristo. E ele disse, vós tende a mente de Cristo. Foi uma transformação, sabe, uma metanoia de dentro para fora, uma transformação poderosíssima. Então, o seu ministério foi um ministério muito poderoso, o ministério de muitos milagres, o ministério de muita pregação do evangelho e um ministério muito forte. Eu quero trazer para nós essa tarde algumas aplicações para mim só não ficar contando a história de Paulo aqui, coisa que a maioria já conhece. Então a vida dele foi assim, ele se converte ao Senhor, conhecendo Deus através da voz de Jesus. Interessante, pastor, é que faça um paralelo entre a voz que fala com Paulo e a voz que fala com Moisés na sarça ardente. A expressão que Jesus usa, eu sou, e que Deus usa no Antigo Testamento com Moisés, ela apareceu novamente. Foi a expressão da palavra eu sou, afirmativa do verbo daquilo que se é. Deus apresentou-se para Moisés numa pergunta, a mesma pergunta que Moisés faz para Deus. O apóstolo Paulo, que antes ainda era Saulo, faz para aquela voz, quem és o Senhor? E Jesus dá a mesma resposta que Deus deu para Moisés na sarça ardente. Eu sou o Senhor. Aleluia. Então ele se apresenta para nós deste formato dizendo que é. Dizendo que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio e o fim. Chamou Paulo para este ministério. Capítulo 10 não aparece, nem no 11, nem no 12. Quando a igreja percebe que o pastor dela foi preso no capítulo 12, que é o apóstolo Pedro, a igreja tornou um caminho que, pelas escrituras, pela ênfase do que Lucas escreveu, é como se ela tivesse deixado o caminho daquilo que nós chamamos de a chave do reino, que é a oração. Então, a igreja voltou a orar de forma conjunta na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, e Pedro foi liberto da prisão de uma forma sobrenatural. Não foi que Jesus falou com o homem e disse, solte Pedro, não. Ele enviou uma comitiva, ele enviou um anjo, e um anjo do Senhor
diante da comitiva dos homens, 4 quaternos de soldados que guardava aquele preso Pedro de alta periculosidade, né, pastor Wagner? Porque 4 quaternos de soldados para guardar um homem apenas, aquilo ali é um bandido de alta periculosidade. Aí Jeová mandou um anjo, vai lá e solta Pedro. Por que vai mandar anjo, Senhor? Porque tem uma igreja orando. Por que vai mandar anjo, Senhor? Porque tem uma igreja de joelhos. Por que vai mandar anjo, Pai? Porque tem uma igreja que ama o seu líder e que está orando, guerreando pela sua libertação. Então me escute isso, para que eu possa aplicar alguns pontos para a sua vida e também para a minha vida. Pedro foi liberto, Pedro foi solto no capítulo de número 12. E a Bíblia conta-nos a história de Pedro, todas as coisas que ele passou. Mas no capítulo de número 13, a igreja estava em Antioquia, havia alguns profetas, olha o que a Bíblia diz, e doutores, profetas e doutores, Perceba-se que tem muita experiência, muito conhecimento, muita coisa, mas pouca vivência. E eu vou mostrar para você que está aqui. Quando Jesus entrou, o Espírito Santo entrou e disse: separai-me para mim a Barnabé. Por que Barnabé? Gratidão por haver apresentado a Paulo. Escute esse ponto. João Batista apresentou Jesus pelo fato de ser o precursor do caminho. Barnabé apresentou a Paulo. Então, João, maior do que você, João, nascido de mulher, não tem. Barnabé, por que ele vai ser enviado, pastor? Porque Deus não deve nada para ninguém. Tudo que se semeia no reino, isso você vai colher. Se Barnabé pega na mão de Paulo ou de Saulo e vai apresentar dizendo: esse tem chamada, esse é escolhido, Jesus foi com ele, Jesus está erguendo ele, Jesus está levantando ele, mesmo os apóstolos fechando a porta com medo, porque pensava que ele de fato era aquilo que diziam. Vocês sabem que quando Estevão, diácono da igreja, morre, Paulo estava presente, na verdade Saulo estava presente. Ele estava no ato da execução. Então a fama dele era de perseguidor daquela igreja. Como é que se vai acreditar na convenção de alguém que ontem, até meia-noite, estava me perseguindo? Então é difícil, pastor. Eu já vi vários pregadores batendo nos apóstolos. Esses apóstolos estão vivos até hoje. Eu sei disso. Mas dê um desconto para eles. Porque quando Deus quer levantar alguém, não tem apóstolo, não tem pastor, não tem missionário, não tem ninguém que faça parar o ministério daquele que Deus quer erguer, daquele que Deus quer levantar, daquele que Deus quer usar, daquele que Deus quer tomar. Não adianta. Pode fazer oração contrária, jejum contrário, subir monte, descer vale, pode fazer grupo de WhatsApp, levantar calúnia, difamação. Infelizmente eu digo para você, eu acredito que não esteja ninguém nem me assistindo, nem me ouvindo, mas se porventura tiver alguém desse grupo, desfaça suas malas, desfaça esse projeto, deixe essa pessoa em paz, porque o próprio Deus de Israel é um Deus de justiça, é um Deus que abate, é um Deus que levanta, é um Deus que cura, é um Deus que dá, é um Deus que tira. Ele é o Todo-Poderoso. E tudo está exatamente na palma das suas mãos. Então pare com isso. Deixa para lá. Ah, pastor, mas mexeu comigo, agora vai ter que ver. Não, irmãos. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Deus Todo-Poderoso. Então Barnabé pega ele, apresenta ele rejeitado. Do capítulo 9 ao capítulo 13, há uma diferença, pastor Fagner. Qual? No capítulo 9... os homens o rejeitam. No capítulo 13, o Espírito Santo o aceita. No capítulo 9, os homens disseram não. No capítulo 13, o Espírito Santo disse sim. No capítulo 9, os homens disseram: aqui você não prega. Mas no capítulo 13, o Espírito Santo disse: separai-me para mim, porque é um vaso escolhido para pregar. Para pregar. Então, irmãos, o que os homens disseram hoje, ontem, Deus vai mudar. Eu profetizo nesta tarde. Eu não sei se você recebe esta palavra profética de Deus nesta tarde,
mas o que os homens disseram de forma negativa sobre a sua vida, a porta que foi fechada para você, Deus está abrindo. E outra coisa, a porta de Deus não é porta dos homens, porque quando o homem abre a porta, eles mesmos fecham, mas a porta de Deus ninguém pode fechar. Eu libero esta palavra profética sobre a sua vida neste sabadão de evangelização aqui na Rádio Maranata FM, dizendo para você: Deus está abrindo portas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Honre a Ele, dê glórias a Ele, viva para Ele, ande para Ele, cante para Ele, exalte somente a Ele, que Ele vai honrar a sua casa. Uracamanda Xanda, Ele vai honrar a sua vida, diz o Senhor nesta tarde para você. Não interessa, pastor Fagner. Ah, pastor, mas estão fazendo um complô contra mim, estão gerando algo. Descanse em Deus, porque Ele vai erguer você. Odagavando Zegamanda Xandé. Meu Deus, está forte. É para você que Deus está falando. Você que largou as suas armas. Você que entregou aquela chave. Você que deixou de lado aquilo que fazia para o Senhor. E hoje você não tem encontrado mais forças. Porque alguém deu uma palavra negativa para você. Ouça a voz de Deus nessa tarde. Dizendo para você: eu conto contigo para a minha obra. Oh, Renongamanda Xandia. Eu conto contigo, filho. Eu conto contigo, filha, para esta obra, para este projeto. Deus forte. Foi isso que aconteceu, pastor. Ele foi rejeitado pelos homens e abraçado por Deus. Fez a primeira viagem missionária, dirigidos pelo Espírito Santo. Capítulo 13, foi sucesso. A viagem foi bênção. Eu viajei 10 estados do Brasil, pastor, por bondade de Deus. E nem sempre dormi em hotéis, pousadas. Já dormi em sala, no chão da casa de pastor. Isso é honra. É honra. Porque tem missionários agora que estão lá. Os barracos, nas Áfricas, casas sem portas. Tem vários documentários sobre missões no YouTube. E depois que você assiste aquilo, você percebe que a gente vive na bênção. Ah, pastor, mas o som da igreja lá, o microfone está velho. Agradeça. Porque pelo menos um som para pregar você tem. Então me escute. O período de 10 anos, ou seja, de 10 estados que eu viajei pregando o evangelho, eu vivi muitas coisas e aprendi muito na prática, não só na teoria, mas na prática daquilo que eu estava fazendo para Jesus, porque eu percebi uma coisa, pastor, que nem em todo lugar que eu era recebido, eu era honrado. E muitos deles, Jesus falava para mim assim: filho, eu só estou te trazendo aqui essa vez, tu não vai mais voltar. Eu já sabia. Eu entendia por quê. Porque a Bíblia diz que dura coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Mas ruim coisa é cair nas mãos dos homens. A mão dos homens é terrível. A palavra de Deus nessa tarde é um paralelo a isso, pastor. Entre a vida de Paulo e entre a vida daqueles que estão nos ouvindo agora. Porque tem pessoas que penduraram de fato as suas chuteiras. Tem gente que depois dessa pandemia agora aproveitou todos os pontos negativos e não conseguiu mais se erguer. Eu acredito que o senhor conhece, pastor Fagner, muita gente que tinha ministério, que tem ministério, mas que largaram mão, abriram mão daquilo que foi chamado,
daquilo que foi escolhido para fazer, daquilo que foi separado para fazer. Então eu percebi que não era em todos os lugares que eu seria recebido, mas não era todo canto que eu seria honrado. E eu logo entendi. E qual foi a conclusão que eu tirei, pastor? Que a honra vem dos céus. Foi o que Paulo fez, o que Deus fez com o apóstolo Paulo. No capítulo 15, houve uma questão da decisão daquela segunda viagem missionária. Isso é para os irmãos entenderem, pastor, como Deus é lindo, né? Que entre nós homens pode sim haver desentendimento. Mesmo a Bíblia dizendo, segui a paz com todos. Jesus tinha 12 discípulos. 12 discípulos. Vocês acham que os 12 ficaram felizes quando Jesus pegou a direção, entre aspas, daquela igreja e disse, Pedro, tu vai ser o pastor dessa igreja? Mas todo mundo, não, eu acho que quem merecia mesmo era João, o melhor amigo dele. Então isso é normal. Agora o que é normal é eu deixar as minhas armas de lado, deixar o meu chamado de lado, porque alguém tentou me parar. Escute nesta tarde. Independente de quem vá ou de quem fique, você é escolhida de Deus. Você é escolhido de Deus. Ele conta com você. A gente sabe que nós somos substituíveis, num sentido presencial. Mas somos insubstituíveis, porque nenhum de nós somos iguais uns aos outros. Num sentido de DNA, quem eu sou. Não existe outro Renato Souza, pastor. Não existe outro pastor Fagner. Existe alguém que pode pregar algo parecido, que pode viver algo parecido, mas igual não tem. Deus conta contigo. Deus conta comigo. Ele fez a segunda viagem missionária, para mim concluir. Barnabé não quis ir, porque queria que ele levasse João Marcos. Paulo disse, não vai. Calma, está muito cedo. Precisamos discipulá-lo. Houve aquele desentendimento. E a alegria de um pregador é encontrar um cantor que seja crente. Tem poucos crentes, mas ainda tem alguns. Aí encontrou Silas, um crente, e disse, eu prego e tu toca. Ele fechou. Qual a missão? Vamos descer. Trode, a região da Betinia. Vamos embora. Bora. Paulo e Silas, quando chegou àquele lugar entre Derbe, Lístria, toda aquela região, primeira coisa, nessa segunda viagem missionária, Paulo ia conhecer o filho do seu amor. Quem ele era? Timóteo. Coisa linda, pastor. Timóteo foi apresentado de forma unânime, apresentado e aprovado. Apresentado e aprovado. Todos os lugares que Paulo foi com ele foi aprovado. Só que no capítulo de número 9, eu estou correndo por conta do tempo, mas no capítulo de número 16 e o verso de número 9, de Atos dos Apóstolos, diante de toda aquela guerra entre Paulo e o Espírito Santo, e depois Paulo e o Espírito de Jesus, porque ele queria pregar a palavra na província da Galácia, mas o Espírito Santo disse, ei Paulo, hoje não tem como pregar não. Ô pastor, isso você está falando que Paulo é escolhido? Paulo é separado? É. Mas mesmo sendo escolhido, a missão ainda continua com Paracletos, o Espírito Santo de Deus. Então, você não vai pregar hoje não. Aí Paulo disse assim, pastor Fagner, o problema está no lugar. Então eu vou descer. Eu vou sair deste lugar e vou descer. Aí ele tentou descer, saindo da região da Galácia, e queriam ir para a Betinia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ele entendeu, então vou dormir, porque às vezes estamos cansados, precisando de descanso para ouvir a voz de Deus. Quando ele vai dormir, o verso 9 diz, teve de noite uma visão, porque o verso 9 começa e ele só continua no verso número 25. Entra toda a questão da menina de Vian,
Depois eles são presos, Paulo e Silas, envergonhados, levando aquela quarentena romana, 40 chicotadas menos uma, em praça pública, despidos, envergonhados, amarrados em um tronco. Era uma vergonha para todos. Mas escute isso. Um varão clamou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A missão de Paulo era esta: passar a Macedônia e ajudar aquele povo. Pastor, e o que ele enfrentou? Dificuldades, dores. Foi terrível. Não é fácil vivermos para esta obra, para este evangelho e para este Deus. Agora, uma coisa eu garanto a você, e a palavra também. Na verdade, eu garanto através da palavra. Se formos fiéis até o fim, seremos salvos. A fidelidade nos dará o resultado da salvação. A fidelidade nos dará o resultado da salvação. Dar-te-ei ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, a fidelidade, difícil demais, foi terrível a passagem da Macedônia. Mas a pergunta que eu te faço, ele desistiu? Não. Ele parou porque Barnabé não quis ir? Não. Porque Barnabé não tem força para parar o ministério de quem é chamado, pastor. E eu quero concluir dizendo para você, orientando você nessa tarde, que mesmo eles sendo presos, lançados no cárcere interior, mas os homens não conseguiram calar a sua voz. E o problema está aí. Tem gente que quer nos deter geograficamente falando. Aqui ele não prega mais. Eu já passei muito por isso. Aqui ele não canta mais. Aqui ela não passa aqui mais. Tudo bem. Geograficamente, o espaço, momentaneamente, é seu. Mas vou dizer, ninguém cala a voz de um adorador. Ninguém consegue calar. Pegaram Jeremias, lançaram naquele poço e esqueceram de uma coisa, pastor. Tamparam a boca dele. E a Bíblia diz, e atolado de lama até o pescoço. Deveria ter sido até o nariz. Mas como deixaram a voz dele, ele começou a louvar e adorar. Prenderam Paulo e a Silas. Prenderam, pastor, prenderam, mas esqueceram de uma coisa. Calaram a voz dele, porque enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. Os cárceres, os alicerces se tremeram, se moveram, se abriram as portas e foram soltas prisões. Pastor, por que aqueles presos que estavam ali não fugiram? Porque onde a palavra de Deus chega, a organização. Aonde a palavra de Deus chega, sabe, há este poder de colocar, pastor Fagner, tudo no seu devido lugar. A palavra de Deus liberta-nos por dentro. A palavra de Deus cura-nos por dentro. A palavra de Deus transforma-nos por dentro. Então a resposta do homem, no capítulo de número 16 e no verso 9, a pergunta que ele fez, pedindo que alguém passasse a Macedônia e ajudasse. A resposta está no verso de número 29. Aleluia. Acordando o carcereiro, verso 27, e vendo abertas as prisões, tirou a espada, porque ele ia se matar. Com isso, pastor, ele poderia salvar a família. Se ele tirasse a própria vida. Sabe? Mas o que foi que aconteceu? Ele queria tirar a própria vida, porque para ele vacilou na sua missão. E eu digo para você aqui nessa tarde. Mas Paulo clamou com grande voz. E Paulo poderia dizer, eu estou ferido, mas eu tenho cura para você. Acontece isso com a gente, né, pastor? Eita. Tem dia que vamos para o altar, acabados, feridos. Mas dizemos para aquela igreja, tem cura para você. Tem milagres para você.
tem honra de Deus para você. Paulo gritou dizendo, com grande voz dizendo, não te faças nenhum mal. Todos nós estamos aqui. Eita. Não foi você que fez isso. Porque o homem nos prendeu, mas Deus está libertando. O homem nos amarrou, mas Deus está soltando. Nesta tarde, receba esta palavra da parte de Deus aonde você estiver. Talvez bloquearam a sua entrada, mas o Deus de Israel nesta tarde está pelejando pela sua vida. Nesta tarde, Deus está quebrando as correntes que te aprisionam deste vício, das coisas que não agradam ao Todo-Poderoso. E Ele está dizendo para você, filho, para você, filha, é tempo de você voltar para mim. É tempo de você voltar para os meus caminhos. Voltar para a obra que eu te ordenei fazer. Aleluia! Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. E eu quero saber onde é que está a primeira pessoa. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu quero saber onde é que está você. Glória a Deus. Você que agora, nesta tarde, parou o que estava fazendo, dizendo, esta é a voz de Deus. Ele quer mudar você. Oh, escuta esta canção. Ele é fiel na sua vida. Ele é poderoso na sua vida. Escute. Escute a voz de Deus. Calei porque faltou o que falar. Chorei, gemi. Pensei não merecer o seu olhar. Mas no meio do silêncio, não sei bem como explicar. Escute isso aí. Coisa linda, pastor Fagner. E sempre faço muito além do que tu pensas, do que imaginas. Poderoso na Pois batalha. eu sei muito bem do que você precisa. Nesta tarde, volte para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Da onde você estiver agora, de onde você está, volte para Ele agora. Mas pastor, a minha vida já está toda enrolada. Receba forças de Deus no seu íntimo. Volte para casa, filha. Volte para casa, filho. E você que nunca deixou se permitir ser alguém usado pelo Senhor, este é o teu dia. Não é assim, pastor Fagner? Hoje é a tua oportunidade de dizer sim para Jesus. Se você está nos acompanhando através do canal TV Eu Sou Fiel no YouTube, você escreve Eu Quero Jesus. Aleluia. Será a quarta vida, pastor, hoje, a quarta vida. Aleluia. Aonde está você neste momento que deseja entregar a sua vida para Jesus? Você que acabou de ouvir esta palavra de Deus para o seu coração, nós te convidamos a tomar a decisão mais importante, a decisão de entregar-se a Jesus. Você pode inclusive entrar em contato conosco através do número 30961039 e aceitar a Jesus. Ou você pode
nos escrever através do WhatsApp do número 987671039, dizendo eu quero Jesus. Ou você pode também entrar em contato conosco através do canal AD Ministério Verdade e Vida, ou através do canal TV Eu Sou Fiel. Você pode agora também estar entregando a sua vida a Jesus, dizendo sim para Ele. Entre em contato conosco agora, neste momento, irmãos, para que você possa estar, aleluia, rendendo-se aos pés de Jesus. Aonde está você? A quarta vida nesta manhã, a quarta vida que deseja entregar-se a Jesus. Oh, glória, aleluia. Onde está você? Venha para Jesus. Ele quer salvar você. Ele quer libertar você. Ele quer nesta manhã dar para você uma nova oportunidade. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No canal TV Eu Sou Fiel, você pode escrever nos comentários eu quero Jesus, para que juntos possamos orar pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Venha para Jesus. Do que tu pensas, Aleluia. do que imaginas, Permita Jesus tocar no seu pois coração. eu sei muito bem. Permita Jesus transformar você. Pois eu sei muito bem. Abra a porta do seu coração para Ele nesta manhã. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Estou contigo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode neste momento dizer sim para Jesus. Você pode neste momento nos escrever. E você pode tomar a decisão mais importante, querido. O homem sem Deus não é nada. Mas o homem com Deus, irmãos, ele tem uma vida transformada, regenerada. É uma nova criatura. Nosso querido pastor Renato falou aqui sobre a história de Paulo, nos pontuando algumas lições importantes para a nossa vida. E você vê, irmãos, que Paulo foi alcançado pela graça de Deus, transformado pela graça de Deus. E você pode, neste momento, entregar o seu coração a Jesus. Nós queremos convidar, neste momento, a quarta vida que deseja servir a Jesus. Você pode estar parado, você pode de repente ter desistido, ter olhado para trás, largou o arado, recuou, mas nesta oportunidade, Jesus te chama a voltar à sua presença, a renovar a sua aliança com Ele, a tomar a decisão de servi-lo, de adorá-lo. Eu sei que há uma batalha espiritual tão grande neste momento, porque o inimigo de nossas almas, irmãos, não quer, em hipótese alguma, que você sirva a Deus. Não quer que você o busque. Não quer que você esteja na presença dEle. Talvez você esteja me ouvindo agora, ouviu esta palavra, está com o coração ardendo pela palavra que ouviu, mas está sem força. Está, quem sabe, duvidando se deve ou não tomar essa decisão. Mas hoje Jesus te chama. Hoje Jesus te convida, aleluia, a servi-lo, a entregar-se a Ele de corpo, alma e coração. Aleluia. Que até assim também está tratando a minha dor. Mas como bem me conhece e quer me fazer sorrir, Deus é grande. faz questão. Oh, glória a Deus. Chega aqui, pastor Renato, a nossa querida Aleluia. Idelúcia Barbosa. Ela diz, eu preciso renovar a minha Glória. aliança com Deus. Oh, glória. A batalha não é fácil entre o espírito e a carne, mas tenho que resistir Aleluia. ao diabo.
Aleluia, senão eu não verei Jesus. Aleluia, Deus seja grande. bem-vinda, minha querida irmã Indelúcia Barbosa, estar aqui renovando, pastor Renato, Glória a Deus. a sua aliança com Jesus. Aleluia. A igreja adore e glorifique, porque Glória. já há festa no céu, irmãos, Verdade, pastor. por esta alma que reata a sua aliança com Jesus. Coisa linda. Pois eu sei muito bem do que você precisa. Eu sempre sei. Ainda dá tempo você nos escrever declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aqui, eu quero Jesus. Ou então, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Se você está nos ouvindo agora, nos escreva através do nosso canal no YouTube, TV Eu Sou Fiel, ou através do nosso WhatsApp no número 987671039, ou você pode também nos ligar para o número 3096-1039, e está aberto aqui a linha telefônica exclusivamente para os irmãos que desejam, para as pessoas que desejam aceitar a Jesus, confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Está por vir, e a ti os teus e o que tu tens eu vejo e Glória a Deus. Meu querido pastor Renato, a gente vai estar orando, né, por esta vida. As horas já são Aleluia. avançadas. Daqui a pouco vem o Maranata Kids. Nós vamos orar por essa vida, né, que estar aqui se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Nós queremos louvar ao Senhor por esta nossa querida irmã, né, que seja bem-vinda, minha querida irmã Indelúcia Barbosa. Que Deus continue lhe dando força, lhe dando graça para continuar firme aos pés de Jesus. Eu sei que a batalha cristã, a vida cristã é uma batalha constante, mas que você possa em Cristo encontrar força, encontrar graça, permanecer firme na presença poderosa de Deus, tá bom? Eu quero convidar o nosso pastor Renato, ele vai estar assim fazendo a oração pela nossa irmã Indelúcia Barbosa, que está renovando as suas alianças, e também ele vai ficar à vontade para fazer as suas considerações finais, Aleluia. falar um pouco, né, das atividades, dos trabalhos da igreja, Comunidade Missionária Kadosh. Não é isso, pastor? Ele vai Oba estar Dias, pastor. Kadosh foi do pastor Foi Rosenildo, do pastor troquei anterior. aqui, não foi? Tudo bem. Igreja Comunidade Missionária Obadias. Amém? Isso. Nosso querido pastor Renato, ele que está Glória aí a frente Deus. desta obra para a glória de Deus. Vamos orar pela irmã Indelúcia Barbosa, que Deus abençoe a sua casa. Eu acredito, pastor Fagner, que esta transmissão, né, ficará gravada aí no YouTube, e outras Sim, vidas se ficará. converterão, Isso, muitas ficará. vidas, né? E Deus vai abençoar muito a sua vida, irmã Indelúcia, os irmãos, os que se converteram hoje. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, a tua serva que se encontrava até hoje afastada dos teus caminhos, mas que hoje, através da tua palavra, de ouvir a voz do Santo Espírito de Deus, ela regressa para a casa do Pai, retorna à presença do Pai. E a tua palavra diz que quando um filho volta à casa do Pai, o Pai prepara um bezerro cevado, já tem preparado vestes novas, um anel para pôr no seu dedo e sandálias para pôr nos seus pés. Isso fala de aliança, isso fala de novo tempo, isso fala de novos caminhos. Então eu quero apresentar a vida da tua filha em tuas mãos, Senhor. E no nome do Senhor Jesus, que o Senhor fortaleça, que ela não olhe nem se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, pastor. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Fagner. Amém. Eu quero dizer a você que nos ouve agora através da 103,9, né, todo o estado de Pernambuco, através do canal do YouTube TV Eu Sou Fiel. Todos os links que levam esta comunicação, este canal de comunicação que é a Rádio Maranata FM, a você,
tantos amigos aqui, pastor, mandando mensagem aqui no WhatsApp, no Instagram também. Mas tem muita gente, tem gente ouvindo de Recife, aqui de Jaboatão, meu querido amigo Fábio da Gráfica, grande amigo, Deus abençoe, amigo Tony, todos vocês, Edson, da empresa Edson Pinturas e Reformas, todos os meus amigos que são bênção de Deus, os irmãos que estavam ao vivo comigo no Instagram. Segue lá o Instagram, Pastor Renato Souza, PR Renato Souza, OFC, para você acompanhar todos os trabalhos da nossa igreja, a Comunidade Missionária Obadias. Eu vou repetir, tá? Comunidade Missionária Obadias, em Barra de Jangada, Avenida Criciúma, número 27. É muito fácil, pastor Fagner, porque é ao lado do Multi Shop Sul. Então, o Multi Shop Sul em Barra de Jangada, tem um Shopping da Barra, que é o primeiro, e tem um Multi Shop Sul, que é o segundo. Tá bom? Você vai encontrar. É uma igreja simples, mas eu chamo de base missionária. Nós trabalhamos com entregas de alimentos. Todas as segundas-feiras nós fazemos um culto missionário. Levamos as pessoas para adorar a Deus num sentido deste campo missionário. Ensinamos as pessoas o evangelho da prática, que é abraçar, que é amar, que é honrar, não com palavras, mas praticando o evangelho. Essa é a nossa pauta principal, e eu digo para as pessoas, pastor, para concluir minha fala, a salvação é individual, ela é sobre mim, mas o reino de Deus é sobre o próximo. Então, quer viver o reino de Deus? Ame seu próximo, honre seu próximo, abrace, e não só com palavras, não só com teoria. O amor, ele é provado na prática. Então, a você, meu querido, a você, minha querida, que Deus abençoe. Te espero lá no Instagram, te espero na igreja. Pastorzão, muito obrigado, pastor Fagner. Amém, toda a programação da rádio, muito obrigado. Amém, meu querido pastor Renato. Eu que agradeço, viu, pela honra de tê-lo aqui conosco no Sabadão Maranata de Evangelização. Que Deus em Cristo continue abençoando o pastor Renato Souza e a comunidade missionária Obadias. Que Deus continue derramando das suas ricas bênçãos sobre a vida do nosso querido pastor. Nós chegamos então ao finalzinho, irmãos, de mais um Sabadão Maranata de Evangelização. E chegou aqui mais uma vida, pastor. Aleluia. A nossa querida ouvinte, a nossa irmã Márcia, ela está dizendo aqui que quer também renovar a sua aliança com Deus. E nós queremos louvar a Deus pela decisão da nossa querida irmã. Aleluia. Ela é a quinta vida que nesta manhã se entrega para Jesus, a gente louva a Deus por isso. Como já foi falado aqui, nossa missão é pregar, é anunciar o Evangelho, e Deus, em sua graça, Deus, Ele vai salvando e vai libertando, e aqui nós temos mais uma vida para a glória de Deus. A gente vai orar por ela, e assim já concluindo também a nossa programação em nome de Jesus. Pastor Renato, pode ficar falando. Glória a Deus. Pastor Fagner, aqui tem um pastor mandando um abraço para o senhor, pastor Ícaro Freitas, que bênção, da Igreja Peniel, Família em Cristo, ali no Loreto, em Piedade. Pastor Ícaro é um amigo, um homem de Deus, e é muito bom tê-lo aqui, viu, pastor? Depois eu vou indicar o pessoal que me convida para trazer o pastor Ícaro aqui, toda a igreja. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pastor. Amém, eu que agradeço. Pastor Ícaro, seja bem-vindo, né? Em breve, quem sabe, né, estará aqui também conosco, em nome de Jesus, servindo ao Senhor e levando a palavra de Deus. Vamos orar pela nossa querida irmã Márcia, ela está se voltando para Jesus.